Quantos estão felizes? Vai me ajudar, Ravi, a pregar? Venha. Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Queridos, que é uma honra, é uma alegria nós estarmos na casa do Senhor. E aí, quando o amigo de Cleófas disse, né, que não podia estar, ele disse, então vai ser você que vai falar, né, na festa de Pentecostes. Glória a Deus por todas as coisas. A palavra não é minha, é do Senhor. E eu creio que se você abrir o seu coração, Deus vai falar com você nessa noite. Graças a Deus que eu ouvi 4 amém. Um deles foi de irmã Fátima. Se você abrir o seu coração, Deus tem uma palavra para você nessa noite. Amém? O pastor já falou aqui, já explicou, mostrando, né, o que é a festa de Pentecostes, né, o que é Shavuot. Mas eu achei bem interessante, como se fosse um papelzinho, um card, né, que ele enviou para mim. E eu disse para ele, olha, amor, se a gente conseguir passar só isso aqui para a igreja, aqueles que não sabem ainda vai fixar. E aqueles que já sabem vão relembrar e vão também ficar mais fortes na sua memória, né? Não. São 3 coisas mais fortes, né, que a festa de Shavuot ou a festa de Pentecostes ela fala. Diga colheita, Torá e presença de Deus. Só desse lado, diga colheita, Torá e presença de Deus. Desse lado, colheita, Torá e presença de Deus. Amém? Então, era uma festa agrícola, como ele já bem explicou, né? E amanhã ele vai falar sobre essas 7 espécies. E quem conhece Cleófas sabe o quanto ela é detalhista. Já falou hoje, mas o quanto ela é detalhista, porque a gente tem que ir para Natal todo ano, meus irmãos, comprar esses negócios. Ele tem que ir para comprar a tâmara, para comprar o figo, que aqui não vende. E dessa vez voltou feliz demais, que ainda achou uma romã bem bonita. Então ela fala de colheita, né? É uma festividade agrícola que exige uma oferta da primeira colheita de trigo da primavera. Ou seja, a festa de Pentecostes, assim como as outras festas bíblicas, é uma oportunidade para a gente ofertar. A gente vir naquele... entendendo o significado da oferta. Entendendo que a gente precisa deixar algo, né, no altar do Senhor. E como é uma festa da colheita, né, fala de comida. Aí vem a Torá, né, como eu já falei, que é ali as tábuas, ó, dos 10 mandamentos. E ela era entregue nessa festa. Ela foi entregue nessa festa. 50 dias após a partida do Egito, os israelitas chegaram ao deserto do Sinai. Lá Deus lhe deu a Torá por intermédio de Moisés. Então a gente já fala e repete todos os anos que a festa é chamada de Pentecostes, porque significa 50, né? Shavuot, festa das semanas, 49 mais uma. Então, a gente entende que a gente está nessa festa profética, amém? E uma coisa que eu sempre tenho no meu coração, que quando a gente está diante de uma unção, a unção que está sendo liberada é aquilo que vem sobre nós. Quantos querem ter a maior colheita do ano na sua vida nesse ano? Pois entenda isso nessa noite e saia daqui dizendo, eu recebi a palavra profética. Eu tenho uma unção de colheita na minha vida esse ano. E eu estou falando de colheita financeira mesmo. Eu estou falando de Deus escancarar as portas e a gente resolver a nossa vida. Amém? Eu lembro que houve uma festa aqui que Deus resolveu derramar tanto poder, tanta unção, que foi uma festa, acho que dos tabernáculos, que a igreja foi incendiada por uma alegria sobrenatural. E a gente viveu muito tempo debaixo dessa alegria, era algo real, era algo visível. Todo mundo dançou nessa festa.
Eu estou crendo que vai chegar um dia também que a gente vai ter uma festa bíblica aqui, que todo mundo também vai ser incomodado para dançar e pular. Amém? E fala também da presença de Deus. No Monte Sinai, o Senhor apareceu em fogo, diga fogo. E trovão, diga trovão. No Monte Sinai, o Senhor apareceu em fogo e trovão e falou aos israelitas audivelmente. Em Jerusalém, após a ascensão do Machia, ele falou novamente em Pentecostes, dessa vez com um som de vento impetuoso, e derramou o seu Espírito. Então, festa de Pentecostes, ou Shavuot, né? Tanto faz você chamar de uma forma ou de outra. Ela fala de colheita, né? Da oferta, de uma colheita sobrenatural. Ela fala da Torá, dos 10 mandamentos, das leis que Deus deixou para nós, e fala da presença do Eterno. Porque pode ter tudo, queridos, mas se não tiver a presença de Deus, se não tiver a presença do Eterno, para nada vale. Mas eu creio, estou sentindo e creio que nós estamos diante de uma igreja que veio buscar a presença de Deus. Você pode dar um aplauso ao Yahvé. Aleluia. Queridos, quando nós somos movidos pela presença, as coisas mudam na nossa vida. A frieza espiritual vai embora. A gente fica uma pessoa, como disse a apóstola Valnice hoje aqui, enérgica. Falando aqui, né, num vídeo. Falando para a gente na reunião. Que a gente veio para o jejum, mas também lá tinha uma reunião e estava um jejum também. E foi tudo jesuicidência, e a gente ficou por um tempo, eu e Cleófas ali no gabinete, recebendo a palavra. E ela disse, não tem como você ficar quieto, você ficar parado, se a presença de Deus está sobre a sua vida. Você precisa se expressar, você precisa se expressar, você precisa aplaudir, você não precisa esperar que ninguém mande, mas você deve aproveitar essa oportunidade diante de uma festa profética que você está e receber tudo que a fé tem para você. Aleluia! Querido, se a gente tirasse um dia, eu e Cleófas, ele mesmo, que ele grava muito mais detalhes do que eu, por dizer, mulher detalhista, lá em casa é o contrário. Se eu esquecer uma vírgula, não foi assim não. Aí eu deixo logo ele contar as histórias. Mas tudo como nós começamos é digno da gente celebrar, pular, dançar e aplaudir, porque essa igreja tem um chamado profético, essa igreja tem uma visão espiritual, essa igreja entende, não é melhor do que nenhuma outra, porque não tem ninguém melhor, nem maior e nem menor no reino de Deus, mas cada igreja tem um chamado específico. E se você não sabe ainda, você faz parte de um exército, você faz parte da igreja nacional, você é um guerreiro, você é uma guerreira, e por isso tem que se posicionar como tal. Amém? Se o soldado, se o seu inimigo vê que você não está tendo estratégia nenhuma para vencer ele, ele vai vencer você rapidinho. Mas se ele vê que tem uma igreja posicionada, uma ovelha posicionada, um homem posicionado, uma mulher posicionada, você vai abrir a sua boca profética e vai dizer, eu estou na festa de Shavuot, eu estou na festa de Pentecostes, eu recebo a tua colheita, eu recebo a tua provisão, esse ano vai ser o melhor ano da minha vida, na área financeira, e eu quero profetizar sobre a sua vida também. Aleluia! Queridos, nós queremos ter para a gente ter e doar. Generosidade gera generosidade. E a gente não pode se apartar da Torá, nem pode se apartar da presença de Deus, amém? Então, de colheita, que fala de comida, ela nos nutre, né, nos sustenta e fortalece. Então, a festa profética, que o alimento físico, e a gente pula para dizendo que é o alimento espiritual, né? A gente é nutrido, a gente é sustentado e a gente é fortalecido, porque todo mundo precisa de alimento, sim ou não? Da palavra, ela traz revelação e revela o caráter de Deus.
e nos supre de instrução e encorajamento. A Bíblia diz: lâmpada para os meus é o quê? É a tua palavra. Se ela é lâmpada para os meus pés, eu tenho direção. Se ela é lâmpada para os meus pés, ela vai iluminar por onde eu andar. Se ela é lâmpada para os teus pés, onde você colocar a planta dos seus pés, a luz do Senhor está entrando com você. Amém? E ela tem a presença de Deus. Então o Espírito Santo está conosco. Para quê, queridos? Para nos ensinar. Para nos ajudar nos momentos que a gente olha para um lado, para o outro e não vê ninguém. Meu Deus, eu vou chamar por quem? Meu Deus, quem vai me socorrer? Né? Tem até um desenho animado que o povo brinca e é engraçado o desenho. Mas o carinha lá que não sabe o que fazer diz: Mutley, faça alguma coisa. Aqui não tem Mutley, não. Aqui a gente olha para um lado e olha para o outro e muitas vezes a gente não vê a solução. Mas existe um que a gente pode olhar para Jesus e dizer: Senhor, o Senhor é comigo. Amém? Então vamos lá, queridos. Não se preocupe que eu termino na hora. Isso é fato. Vamos aqui, né? Em Êxodo, capítulo 19, versículo do 1 ao 19. Vamos ler? Vamos ler bem rápido. E você vai deixar sua Bíblia aberta lá. E de lá nós iremos tirar algumas lições, amém? Vou ler por aqui que fica também mais rápido, né? No terceiro mês da saída dos filhos de Israel na terra do Egito, no primeiro dia desse mês vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de água e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o. Hoje e amanhã lavem eles as suas vestes. E estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis no seu limite, todo aquele que tocar o monte será morto. Não, mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estás prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis a mulher. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o monte descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente.
E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Quem pode dizer amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos para cá para a gente refletir um pouco, né? Aprender um pouquinho mais. Então, o tema de hoje é o primeiro Pentecostes. Aí a primeira pergunta é: quando começa o Pentecostes? Diga, quando começa o Pentecostes? A gente vai ver que está aqui em Êxodo, capítulo 19, versículo 4. Vós tende visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Como é que começa? Quando somos trazidos por Deus. Quantas vezes nós somos carregados pelo Senhor, sim ou não? Quantas vezes nós somos trazidos pelo nosso Pai eterno? Quantas vezes Ele traz ensinamento para nós e diz assim: olha, eu trago você, eu carrego você, se for preciso. Né? E a gente muitas vezes se vê nessa situação. Então, assim como Ele fez, tirando o povo do Egito, né? Tirando o mundo, Ele nos trouxe do mundo, queridos. O mundo é atrativo. O mundo não é fácil de abandonar, não. É tanto que hoje eu estava orando e clamando aqui, e até esqueci que eu estava no microfone, era um dos momentos de oração. E eu comecei a dizer: Senhor, tem misericórdia. Deixa, Senhor, que o teu povo seja atraído por coisas do mundo. Meu Deus, eu fico triste demais, queridos, quando eu vejo alguém que se diz que é crente, que serve a Deus, é atraído pelas coisas do mundo. O Egito ainda precisa sair de nós. Quando nós ainda estamos sendo atraídos pelas coisas do mundo, é porque o Egito ainda tem coisa do Egito na nossa vida. Mas hoje é noite de Pentecostes, é noite de você deixar o Senhor arrancar isso de você. Ele quer carregar você. Amém? Deus nos tira do Egito, que é o mundo, e nos leva para a sua presença. O Pentecostes começa quando permitimos ser conduzidos por Ele. Agora olhe para o seu irmão e diga: Deus não força ninguém a nada. Diga para ele: você quer que Ele lhe carregue? Você tem que permitir. Diga: você quer que Ele conduza a sua vida? Diga para o de trás: você quer que Ele conduza a sua vida? Agora diga para ele, regala assim os olhos, diga: você tem que permitir. Quantos querem permitir que o Senhor conduza a sua vida nessa noite? Forte aplauso a Yahvé. Porque sem a condução do Senhor, sem a direção do Senhor, vai dar tudo errado na nossa vida. Amém? Eu quero ser conduzida todos os dias pelo Senhor. E eu ainda digo mais: se eu estiver errando o prumo, Jesus, me apruma de novo. Aleluia. Eu vi um vídeo bem curtinho hoje, mas eu disse: mas que coisa interessante. A irmãzinha lá dizia assim: tudo na nossa vida é prumo e rumo. Eu digo: é o quê? Ou é prumo ou é rumo. Você tem que ter prumo e tem que ter rumo. E ela foi explicar que não é na nossa mensagem hoje. Mas eu quero dizer que ela está certa. Se você perder o prumo, meu filho, as coisas vão dar errado. Se você não souber que o seu foco, o seu propósito, você também vai ficar zanzando. Não sabe onde vai, nem o que quer, nem o que faz. Mas nessa noite nós estamos entendendo que Pentecostes começa quando nós somos trazidos por Deus. Ele nos carrega e a gente permite que Ele conduza a nossa vida. Amém? Vocês estão entendendo, queridos? Oh, meu Deus, Deus está falando tanto comigo. Segundo, Pentecostes começa depois da Páscoa. Depois da Páscoa, né? Isso aqui. Errado aí? Tá aqui. O meu tá esse. É o 3 esse aí. Deixa eu ir pelo meu aqui, senão vai me atrapalhar. E tá aqui, Êxodo 12:12. Vamos lá. 12 e 12.
E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Então o Pentecostes começa depois da Páscoa. Quando o povo saiu daquela escravidão, né? O Senhor prometeu, eu vou passar e vou ferir todo primogênito. Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém. Idolatria não é só imagens. É a pior idolatria. Mas a gente pode idolatrar um carro. A gente pode idolatrar um marido, uma esposa. Deus não divide sua glória com ninguém. Ele tem que ser o primeiro na nossa vida. Amém? Então o Pentecostes ele só acontece na vida de quem já passou pela Páscoa espiritual. Que é o quê? Quem foi salvo pelo sangue de Jesus. Lembra da festa da Páscoa? Que o anjo passa lá e passa o sangue do cordeiro nos umbrais da casa. Para que quando o anjo da morte venha, passe por... E aquela casa, aquela família seja liberta, seja livre da morte. Assim, Jesus veio, morreu para nos livrar da maldição eterna, para nos dar vida e vida em abundância, para que eu e você sejamos salvos. Quem aqui já entregou a sua vida a Jesus? Quem aqui tem consciência que o Cordeiro de Deus morreu pelo meu e pelo seu pecado e Ele é o único na nossa vida? Forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Pentecostes começa, queridos, quando subimos ao monte. Diga, eu preciso subir ao monte. Está em Êxodo 19, capítulo 2 e 3. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto de Israel, pois ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, diga, subiu. E o Senhor o chamou do monte, dizendo, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Então, Pentecostes, ele começa para nós, para mim e para você, quando nós subimos o monte. Monte fala de lugar alto. Monte fala de lugar de elevação. Nós precisamos, queridos, subir a esse monte. Assim como Moisés subiu para ouvir a voz de Deus. Esse monte não significa simplesmente uma montanha, um canto geográfico alto, não. É a gente se dobrar, é a gente ter o nosso monte diário com o Senhor, é a gente ouvir a voz dele, é sermos elevados para deixar de olhar as coisas naturais e aprender a andar no sobrenatural. Isso é ser elevado. Isso é ser atraído, né? Estar mais perto de Deus, nesse lugar. Amém? Se alguma criança conversar, eu vou fazer pergunta para ver se vai saber responder. Em nome de Jesus. De repente olharam assim. Buscar experiências profundas requer espiritualmente oração, jejum e separação diária. Estava orando também hoje e lembro que eu falei isso na oração. Eu disse, não existe receita de bolo mágica, não. A vida cristã, e para a gente ter sucesso, 3 coisas. Quantas? Quantas? Diga a palavra, jejum e oração. Mais uma vez, a palavra, jejum e oração. Diga 0% de oração, 0% de sucesso. 50% de oração, 50% de sucesso. Agora olhe para o irmão do lado oposto ou de trás, para você não ficar falando com o mesmo. Diga 100% de oração, 100% de sucesso. Forte aplauso. Aleluia. Então, quanta experiência Moisés teve naquele monte. Quanta coisa quando ele foi elevado, ele foi para perto de Deus. Queridos, eu acho que você vai concordar comigo. Se eu e você não nos aproximarmos de Deus, procurar esse lugar de elevação, a gente cai.
A gente se perde. Mas é nesse lugar que procuramos ter intimidade com Deus. É nesse lugar que a gente tem a solução para as nossas vidas. Amém? E temos experiências espirituais e sobrenaturais, né? Com o nosso Deus. Amém? Balance o irmão, diga, não converse. Balance ele para me tomar água, diga, não converse. Diga, o óculos da pastora é ótimo. Vê tudo. Chegar em casa, eu sou capaz de dizer a Cleófas quem estava no culto, quem não estava. Eu sou capaz de lembrar até da sua roupa. Porque fica na minha mente. Não é que eu estou catando a roupa de quem está usando, não. É porque fica. Eu tenho esse olhar assim, ó, zoom. Aleluia. Quando começa o Pentecostes, outro ponto. Quando ouvimos a voz de Deus e obedecemos. Só os homens, diga, eu preciso obedecer a voz do meu Deus. Como a gente sabe que tem mais mulheres aqui, vamos tá para quebrar agora. Diga, eu preciso obedecer a voz do meu Deus. Amém, queridos. Forte aplauso a Yahvé. E está onde escrito isso, pastora? Está em Êxodo, capítulo 19, versículo 4 e 5. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como os levei sobre as águias. De novo? É. Eu tenho aqui, né? Só quem está dando sinal aqui. Vocês estão perdendo ele dando sinal para mim. Ele fica lindo dando sinal para mim ali. Fica aí, amor. Vou entregar ele também, que quando eu fico fazendo assim para ele, bem disfarçado, o que é que ele diz aqui? Eu já vou terminar, que agora ele já está apontando o relógio. Me entrega, né? Vós tendes visto que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de água e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto ou a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Está aqui a receita. Está aqui a receita. Quando é que Pentecostes vem? Quando nós ouvimos a voz do nosso Deus, mas aí aqui está a chave. Diga, e obedeço. Não simplesmente só ouvir. Ouvir todo mundo ouve. Ouvir todo mundo ouve. Agora, obedecer é que é a historinha, né? Falamos até sobre isso, acho que terça-feira eu falei lá em casa com a minha equipe sobre obediência. Como seres humanos, nós temos dificuldade de obedecer. Às vezes nas mínimas coisas. Quer ver uma coisa mínima que eu acho que você já percebeu, ou talvez até você já fez? Por exemplo, o pregador que está aqui, a pessoa que está aqui, ou o pastor que está aqui. Irmãos, venham mais para frente. Aí diz logo dentro, eu não gosto lá da frente, vou nada. Estou vindo daqui. Dentro de você. E às vezes você insiste, aí a pessoa vem. Mas dentro dela vem dizendo, oh meu Deus, nem precisa disso. Diga para o seu irmão, um comando simples já prova o seu nível de obediência. Diga para o seu irmão, obedeça, sem questionar, a Deus, aos seus pais, aos seus pastores, que zelam pela sua vida. Amém? Aí vamos agora usar a frase do nosso apóstolo e amado, querido apóstolo Rinaldo. Diga, o segredo da bênção é a obediência. Mais uma vez para você decorar, o segredo da bênção é a obediência. Quantas pessoas decidem ser bem obedientes aqui nesse lugar? Eu me coloco em primeiro lugar. Eu quero obedecer a Deus, as pessoas que têm autoridade sobre a minha vida, as autoridades constituídas municipais, estaduais e federais, embora a gente muitas vezes não goste ou não queira, mas é bíblico.
Então aqui está fácil, está a receita. Eu só vou ter a minha oração respondida quando eu obedeço. Eu ouço, mas eu obedeço. O avivamento só vem quando tem ouvidos espirituais e disposição para obedecer. E disposição para obedecer. Um dia desse eu estava lá em casa e Cleófas me deu uma sugestão. Por que você não liga para fulano e faz isso e isso? Eu relutei. Veio na minha cabeça, eu que vou fazer, né? Se fosse ele. Né? Novamente ele disse, eu acho que você não quer fazer, mas se eu fosse você, amor, fazia assim, assim, assim. Quando ele disse a terceira vez, eu digo, oh, pelo amor de Deus, quer saber de uma coisa? Ele está certo. Eu vou obedecer, vou fazer. Não é que eu obedeci, que eles deu tudo certo. Não é que eu ouvi a voz do meu esposo e deu tudo certo. Pastor, é porque às vezes a gente vai ouvir a voz dele e não dá certo, não. Mas Deus mostra a você, filha, a hora de obedecer, de dar certo. Nós devemos obediência. Amém? Amém, mais fraquinho, mas valeu, né? Quando é que Pentecostes começa? Quando nos santificamos. Êxodo 19:10. Disse também o Senhor a Moisés, vai o povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes. Então Moisés desceu do monte ao povo, santificou o povo e lavaram as suas vestes. Veja aqui, a palavra do Senhor, né? Santifica o povo hoje e amanhã e lave eles as suas vestes. Aí no 10 diz assim, disse também o Senhor a Moisés, vai, né? Vai ao povo, santifica-os, fala com eles, diz que é hoje e amanhã, agora que eles lavem as suas vestes. Perceberam aqui? Que eles quem lavaram as vestes deles mesmos? Sim ou não? Cada pessoa tem que entender que precisa lavar as suas vestes. Entrar no processo de santificação é tirar a sujeira, é lavar as vestes para que o Senhor complete a obra na nossa vida. A santificação prepara o ambiente para Deus descer. Pentecostes só vem quando há santificação. E outra parte da Bíblia diz, sem santificação, ninguém, diga ninguém, verá o Senhor. Então Deus não pode descer num ambiente que não está santificado. Estamos terminando. Então os líderes, eles precisam conduzir o povo, ensinar o povo. Não é só o pastor. É na sua célula. É dando aula. É pregando. Conduzir o povo. Ensinar a fazer essa separação. Cada um de nós precisamos lavar as nossas para que o ambiente seja tomado pela presença de Deus. Quantos já sentiram a presença de Deus hoje aqui? Teve momentos aqui tão legais, tão sobrenaturais, amém? Que coisa linda foram essas crianças aqui cantando, gente. Fluiu, passou vida, passou unção. O ministério de dança, ressuscitado. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu lembro de um momento que teve aqui muito difícil, que ninguém dançava mais. Aí eu lembro que Lívia se incomodou para começar a dançar, bem pequenininha. E Lívia começou, vinha para frente, dançava, corria para a mãe dela, vinha de novo, dançava. E Munara disse, mãe, isso não está normal. Deus está usando Lívia. E foi mesmo. Né? E por aí vai, tem as etapas da vida, os processos. Laura teve o tempo dela. E eu orando por Suzana, Jesus segura Suzana. Se sustenta, Senhor. E como Deus usa Suzana, como Deus usa todas essas meninas no ministério. Queridos, tudo que eu faço, tudo que você faz, se for para a glória de Deus, flui. E Deus recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Mas eu tenho que ter consciência que eu estou dando o meu melhor para Ele e eu estou fazendo para Ele. E aí o Pentecostes começa quando Deus desce.
Êxodo 19, 18. Diz assim: todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Aleluia! O fogo de Deus queima. Ninguém consegue ficar parado. Você imagine aquele monte tremendo. Você imagina se a gente começar tudo a se tremer aqui. Vocês já viram que tem gente da unção que treme? Quem já viu? Se vocês não verem, é porque estão cochilando no culto. Porque se pastor Gerão estiver debaixo de uma unção muito grande, eu digo: Jesus, segura o microfone que ele vai quebrar. Ele só falta derrubar o microfone. Ele treme tanto que ele não sustenta o microfone. Né? Eu já tive momentos na minha vida de receber tanta unção de Deus que é como se eu estivesse levando um choque. Olha que interessante. O corpo todinho treme. Assim, eu sinto o corpo todo tremo. Mas isso não quer dizer que eu estou sentindo mais ou menos, ou uma unção diferente, ou do reteté, ou do ratatá, não sei o quê. Você pode sentir calminha aí do seu jeito, mas o que você precisa fazer é deixar que o fogo de Deus entre na tua vida, tire toda a impureza, tire todo o pecado, que trema o monte, que trema a sua vida, que trema a nossa vida. Mas que a presença de Deus, ela permaneça, ela fique. Ela seja real. Amém? Porque, queridos, quando o fogo de Deus vem, ele queima impureza. Você não vê o processo do ouro que é, meu Deus do céu. Não vê o processo do oleiro, quebra vaso, o vaso está torto, aí bota de novo e refaz, e refaz, e refaz. E você dá dentro da igreja que o símbolo dela é um vaso. Você já imaginou? Por isso que você passa tanta da coisa. E quebra de novo e faz de novo. Jesus não vai aguentar, está queimando demais. Vai dar certo, porque o Senhor quer um vaso perfeito para a glória dele. E tudo que for do Egito, tudo que for do mundo, tudo que for pecado, paixões carnais, tudo que não for de Deus na nossa vida, que ele queime, que ele faça, que ele refaça. Mas temos que estar com os nossos vasos prontos. E tem gente que está achando que Jesus não vem tão cedo. E você sabe quando vai morrer, nem eu? Balance seu irmão, diga: esteja preparado. Diga: eu e você precisamos estarmos preparados. Amém? Pentecostes começa quando Deus desce a movimento. Aleluia, já falei aqui 19 e 18, vou repetir, diz: e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente, não era pouco, e tremia completamente. Por quê? Porque quando Deus desce, há movimento, quando Deus desce, a pessoa aplaude, quando Deus desce, a gente recebe a palavra, quando Deus desce, a gente se alegra, quando Deus desce, a festa de Pentecostes vem sobre nós e somos cheios do Espírito. Aleluia! Somos totalmente tomados, queimados pelo Senhor. Aleluia! Né? E aí a gente vê que quando Deus desce, o sobrenatural acontece, porque também há transformação. Não adianta você dizer que recebeu tanto fogo, que caiu, que pulou, que rodopiou, mas não tem transformação. A melhor prova que eu e você somos transformados é quando alguém consegue testemunhar de mim e de você. No seu trabalho, alguém testemunha. Alguém não vai lhe apontar como aquela crente ou aquele crente antipático, chato, insuportável e que só tem uma capa. Não. Alguém vai testemunhar e vai dizer: ali é um homem de Deus. Ali é uma mulher de Deus. Ali é um jovem de Deus. Na sua faculdade, onde você estiver, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa, os seus pais vão dizer: que filho excelente. Que filha excelente.
só me traz alegria. E por aí vai. E as mudanças, né? E o mover sobrenatural. Tantas pessoas que têm um temperamento, porque temperamento, todo mundo é diferente, sim ou não? Tem pessoa que é bem calminha, né? Com calma, calma no falar. Oi, irmã, graça e paz. Pronto. Calma, chega você até, fica tranquilo. Se você estiver acelerado, você desacelera, né? Porque eu sou meio acelerada. Você desacelera perto daquela pessoa, você fica bem, né? Tranquilo. Mas tem pessoas que aí eu estou falando agora de mudanças. Como assim, pastora? Ela pode ser calminha, mas ela podia dar péssimo testemunho em alguma atitude dela. Você pode ser enérgico, acelerado, né? Pavio curto. Ah, eu sou sincera. Balança o irmão, diga sinceridade demais. Fere as pessoas. Você pode ser sincero, de forma educada e no momento certo. Você vai dizer todas as palavrinhas que você quer dizer. Mas sinceridade não quer dizer aumentar a voz, ou ficar trombudo para o irmão, ou dizer assim, disse e está dito. Eu sou assim e ponto final. Não. Deus está nos tratando nessa festa de Pentecostes para a gente rever algumas atitudes nossas e que haja mudança. Porque quando Deus desce, há movimento, há transformação, há abalo na nossa vida, há mudanças, mas há o mover sobrenatural. Amém? Eu fui batizada no Espírito Santo, eu tinha 1 mês de convertida. Quanto tempo? O pastor lá pregou, falou, disse, olha, Deus vai estar, vamos orar. Me congregava lá na Assembleia de Deus. Eu fui a primeira que fui para frente. Ele disse que é para receber o batismo. Eu vou. Aí comecei, eu não dizia outra coisa. Jesus me batiza? Jesus, eu quero falar também. Ó, eu estou aqui. Sabe quantos anos eu tinha? 10. Diga 10. Então não tinha bloqueio, eu não tinha medo. Eu não tinha medo se alguém olhasse assim, está imitando o irmão, está não sei o quê. Falando da carne, como diz Cleófilo, é carne mesmo, que a língua é um membro da nossa carne, né? Vai ser uma língua espiritual para você falar. Uma língua assim, eu estou falando humana. Vai. Quando Deus desce a voz e revelação. Último ponto, viu? Eu já estou, tá bom? Quando Deus desce a voz, existe voz e revela. Diga, existe voz e revelação. Êxodo, deixa eu ver aqui, 20:18. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando, e o povo vendo isso retirou-se, pôs-se de longe. E aí, a gente já escutou tantas as vezes, né? Algumas vezes que eu vou explicar sobre isso. E disseram a Moisés, o 19 diz, fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. O povo ficou tão extasiado, tão impressionado, vendo aquilo ali, que disseram, pelo amor de Deus, Moisés, o povo viu os trovões, os relâmpagos, né? E ficaram tão impactados, tão com medo mesmo. Não, Moisés, tá bom, fale você a nós. Não deixe Deus falar mais não, pelo amor de Deus, não quer não. Fale você, senão a gente vai morrer. A gente não suporta. Quando o sobrenatural de Deus vem, muitas vezes nós não suportamos. Né? Todo o povo via as vozes, os relâmpagos e o som da buzina. E ninguém vê vozes, né? Se ouve. E Cleófilo já explicou muito bem, que eu nem vou me arriscar a falar disso, que eu acho que eu posso me enrolar para explicar. A voz de Deus é liberada no meio do povo. Profecias, línguas, revelações e direção. Quantas vezes você vê que Deus, né, toma uma pessoa e ela é usada em profecia e libera aquela palavra, né? Ou em línguas. Quantas pessoas começam a falar em línguas? Ou em revelação. Tem pessoas que têm revelação através de um sonho, né? É uma área que eu vejo que
que não era muito assim na vida de Cleófas, não era. Mas hoje eu já vejo que Deus já faz isso com ele. Por exemplo, quando ele acorda, que ele olha para mim e diz assim, tive um sonho. Hoje para mim já tem outra conotação, quando ele diz isso para mim, que ele senta, amor, tive um sonho. Aí eu digo, vai contar agora? Vou. Aí conta o sonho. E automaticamente dentro de mim eu já entendo que ali não foi um simples sonho, mas eu deixo Deus falar com ele. Não foi um simples sonho, foi algo que Deus está mostrando a ele. Ou com a igreja, ou com alguém. E às vezes é um sonho que chega a dar medo, assim. Um sonho, quando ele fala assim, então vamos orar. Mas o importante é que Deus se revela, é que Deus tem direção para a sua igreja, é que Deus usa a pessoa que ele constituiu para estar aqui na frente, amém? Conclusão, diga amém. O Pentecostes é mais do que uma data, queridos. É um ambiente de encontro com Deus. Diga, o Pentecostes é mais do que uma data. É um ambiente de encontro com Deus. Amém? Então vou ler para vocês a conclusão. Pentecostes é mais do que uma data. É um ambiente de encontro com Deus, que começa quando somos levados pelo Senhor. Subimos ao monte, lembra? Ouvimos e obedecemos. Nos santificamos e culmina quando ele desce com fogo, com mover, com barulho e com sua voz. E por que não dizer que Deus se moveu nessa noite? E por que não dizer que Deus falou comigo e com você? E por que não dizer que o fogo do Espírito Santo está aqui? E por que não dizer que nós podemos e queremos aprender mais sobre Pentecoste, dessa festa profética, para recebermos tudo que ela tem para nós? Forte aplauso ao Senhor. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E eu creio, queridos, que você veio e recebeu essa porção hoje, mas amanhã Deus tem uma porção bem maior para cada um de nós. Por quê, pastora? Porque amanhã é o último dia da festa. Vamos vir com o nosso coração feliz, alegre, e dizer até quem não viu, você perdeu, ó. Deus ontem já falou muito, e hoje e amanhã vai ser bem melhor. Amém? Deus abençoe. Forte aplauso ao Senhor.